Oi pessoal, boa noite, boa noite. Como é que tá o som aí? Tá tudo ok? Imagem, som. Boa noite a todos. Só vou ajeitar aqui. Um minutinho a gente já começa. Só mais um pouquinho. Pronto. Ok. Muito bem, pessoal. Como é que tá o som aí? Tá tudo ok, né? Imagem, som. Ok. Tá joia, boa noite. Miriam Ribeiro, boa noite. Cássia, Valéria, boa noite. Luciana Galone, Noêmia, Sueli, Lina Silva, Jaqueline Freitas, Magali Neves, Neta Franca, boa noite. Deia, Leila Lima, boa noite. Pagliarini, Gislene, boa noite. Naira, feliz 2019 para você também, Leila, para todos, viu? Feliz ano novo. Que Jesus nos abençoe a todos, né? Mais um ano que estaremos juntos, se Deus quiser, estudando muito, né? Então vamos começar, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, a gente inicia então o estudo desta noite, tá bom? Então vamos lá. Ok. Então vamos juntos unirmos o nosso pensamento com o nosso sentimento, unindo as nossas vibrações de todos nós que estamos aqui em pensamento, no plano físico e espiritual, para endereçarmos a nossa súplica a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e aos espíritos que nos auxiliam nas atividades da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Senhor Jesus, sabendo que
Tu estás conosco, porque um dia tu nos dissestes que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome, que ali estaria entre elas. Então, convictos de que nos auxilias e também nos envias os teus emissários para que possam nos amparar, nos intuir, nos conduzir para o bem. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, e te rogamos mais uma vez para que nós tenhamos o discernimento, para que tenhamos a lucidez de alcançarmos os conceitos emitidos por André Luiz na sua frequência de origem, na amplitude da sua visão, ao máximo possível. Abençoa todos os lares, abençoa todas as famílias, todas as casas espíritas que estão neste momento representadas pelos amigos que aqui nos ouvem. Muito obrigado, Senhor. Que a luz do teu amor permaneça sempre conosco, em mais este ano e sempre. Que assim seja. Pessoal, sintam-se abraçados, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, e este é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual pertencemos, né? Participamos ativamente. Nós vamos dar continuidade, pessoal, no estudo do livro Desobsessão, do André Luiz. Tá? Nosso propósito é auxiliarmos para que todos que produzem reuniões mediúnicas, que todos que lidam com a mediunidade, possam lidar de uma forma produtiva. Tá? Então, nosso intuito é propagar conceitos, elementos que possam ajudar aos grupos, às casas a estruturarem a sua área mediúnica e trabalharem com a sua mediunidade, com os médiuns, os doutrinadores, atendendo aos espíritos necessitados e encontrando mais saúde, encontrando mais equilíbrio. Tá? Nós estamos no capítulo 24, tá? Esse livro é um livro do André Luiz, o Espírito Francisco Cândido Xavier é o médium. Tá? E nós vamos falar hoje sobre os médiuns esclarecedores, ou também conhecidos como doutrinadores. Tá? Aqueles que vão conversar com os espíritos necessitados através dos médiuns que incorporam, os médiuns de psicofonia. Tá? Então, eu sou um médium esclarecedor já há muito tempo, né? Em torno de 30 anos mais ou menos, acho que um pouquinho mais, mas a gente vem aprendendo, né? Fazendo a doutrinação em vários grupos que a gente foi criando, treinando médiuns, treinando também outros médiuns esclarecedores, tá? Então a gente pode falar um pouquinho a respeito desse tema hoje. Vamos lá? Médiuns esclarecedores. Aí começa o André Luiz. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Ok? Então, na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais. Por isso que são médiuns esclarecedores. Não são apenas esclarecedores, são também médiuns. São também médiuns. É claro que o próprio André Luiz, né, vai chamar a atenção da divisão, nós já falamos sobre isso da equipe, né?
dos médiuns esclarecedores, dos médiuns de psicofonia, dos médiuns da sustentação, do passe, né? Então, cada um vai ter uma função, a princípio, né? A princípio, cada um vai ter uma função. É lógico que os grupos, quando eles vão amadurecendo, isso é um pouco mais flexível. Mas, a princípio, didaticamente, nós temos essas três posições. Os doutrinadores, os médiuns psicofônicos e a sustentação, tá? Mas o doutrinador, ele também é um médium, porque todos somos médiums. Eu conheço doutrinadores que percebem muitas coisas. Eu percebo um pouco, né? Eu tenho mais uma intuição, né? Bastante acentuada, mas existem médiuns esclarecedores, existem doutrinadores que veem muito, que escutam com clareza, né? A clareaudiência, a clarividência, tá? Então, o que a gente vê é que a cada dia mais estamos todos nós nos tornando mais sensíveis. Estamos todos nós. Ah, mas eu sou doutrinador, eu não percebo muita coisa, tá? Eu não posso perceber porque eu sou doutrinador. Olha, cada vez mais você vai perceber. Cada vez mais os participantes das reuniões estão percebendo. Porque a sociedade está cada vez mais sensível mediunicamente. A população está mais sensível, né? Então nós temos médiuns esclarecedores também muito sensíveis e também precisam de cuidados, assim como os médiuns de psicofonia precisam de vigilância, de autocuidados, de disciplina, né? Porque também são médiuns e podem também sofrer influência espiritual muito acentuadamente, tá, pessoal? Então, voltando aqui. Então, mantido sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, né? Então, aqui na matéria, no grupo material, ele vai ser o orientador do trabalho da enfermagem, muito ativamente, né? Muito ativamente será o doutrinador ou médium esclarecedor, né? Ou os médiuns esclarecedores que serão os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, tá? Aí continuando. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles os instrutores da vida maior. Acho que são eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou o socorro necessários. Tá? Então vamos lá. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores. Por que o dirigente do grupo? Porque geralmente o dirigente do grupo é um médium esclarecedor. Ele não é apenas dirigente do grupo. Geralmente ele é aquele que coordena o grupo nas suas várias dimensões, né, nas suas várias necessidades. Ele é o que coordena o grupo e é um dos que conversam com os espíritos através dos médiuns, né? Então ele dirige o grupo e faz também o esclarecimento. Esse é o mais comum, né? Certo? E vai contar, como nós já vimos em outro estudo, ele vai contar com o auxílio de outras pessoas que vão sendo treinadas, outros médiuns esclarecedores que vão sendo treinados, vão sendo preparados para também auxiliarem na conversação com os necessitados. Tá? Então, são eles, né? Quer dizer, é o dirigente e os seus assessores que são utilizados pelos amigos espirituais para o socorro, né, necessário dos sofredores, né, ou o ensinamento,
Por que essa diferença, né? O socorro e o ensinamento? Porque a ajuda aos necessitados que vêm à reunião mediúnica, que são trazidos às reuniões mediúnicas, eles podem nem conseguir conversar com a gente. Às vezes os sofredores, eles precisam de um socorro imediato, né? Ou o mais rápido possível. Eles precisam do alívio mais rápido possível. Então não dá para você ficar dialogando muito com o espírito, você ficar doutrinando ou falando do espiritismo, né? Ou muito tempo ali falando de Jesus, fazendo uma pregação, porque não adianta, ele está precisando de socorro, né? Ele está precisando de alívio. Ele se suicidou, ele sofreu um acidente, ele está numa situação dolorosa e precisa de um alívio o mais rápido possível, né? Então, esse que precisa do alívio, vocês vão perceber através da fala dele, às vezes nem a fala, às vezes só o choro, às vezes o gemido. Às vezes ele está com um problema na garganta, cortou a garganta, às vezes, né, está impossibilitado de ingerir o corrosivo, um suicida, por exemplo, né, ele não consegue nem falar. Então o médium, em muitas ocasiões, não vai nem expressar palavras. Você vai perceber na postura do médium que está naquele postura de sofrimento, né? Fazendo barulhos característicos de quem está sofrendo, né? Então, em algumas ocasiões você não vai ter nem o diálogo. Agora, em outras ocasiões, aí sim, né? Quando o espírito está desorientado, ele está lúcido, mas ele está desorientado, ele está meio perdido, não está entendendo nada, foi para a casa dele, tentou conversar com as pessoas não responderam, ele está andando para um lado para o outro, vendo coisas estranhas num mundo diferente que ele está, que é o mundo espiritual, né? Ele nem sabe que desencarnou, não está entendendo nada, né? Então, muitas vezes vai haver do diálogo, né? Por isso que o esclarecimento também se faz necessário. Em algumas ocasiões, a gente pode sentir intuitivamente que ele está ali inclusive para saber que já está na vida espiritual. Porque ele já está desconfiado, inclusive. Você vai percebendo que ele está precisando desse remédio da informação. Outros casos, a gente percebe que ele nem deve saber por enquanto. Porque ele está dolorido, ele está sofrendo, ele está precisando muito mais de alívio do que dessa informação. Então, para cada caso, a gente vai ter que usar da nossa intuição, né? Nós seremos conduzidos pelos bons espíritos para aplicarmos a verdade como um remédio, né? Porque a verdade é um remédio. Você tem que dosar a quantia certa da verdade que você diz àquele necessitado, né? Uma dosagem muito alta pode mais fazer mal do que fazer bem para ele naquele momento, né? E aí você pode entrar numa conversa totalmente desnecessária naquele momento, porque você falou que ele desencarnou e ele entra em choque ali porque soube que desencarnou, né? Ele não estava preparado para essa notícia, né? E tem outros que já recebem com naturalidade, porque eles até precisam dessa informação, eles precisam de algum entendimento até para se posicionarem diante de tudo que está acontecendo diferente na vida dele, né? Certo, pessoal? Ok? Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, tá? As opiniões de vocês, quem participa também de reuniões, né? Ok, vamos lá. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Vejamos alguns dos itens do trabalho fundamental que se lhes assinala. Tá? Por que o André Luiz fala, né, que quem faz a doutrinação, os médiuns esclarecedores, né, a eles compete um dos setores mais importantes da reunião, né? Veja bem,
setor, tem o setor do esclarecimento, tem o setor da psicofonia e tem o setor da sustentação, né, basicamente, né? Então, um dos mais importantes não significa muita coisa nesse contexto, né? Porque é tão importante quanto a psicofonia e também a sustentação é muito importante. A gente não precisa se enaltecer muito por causa disso, não, né? Agora, é importante, sim, porque são os doutrinadores que vão dar o ritmo ao trabalho. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque é assim, né? É o médium, é o dirigente do grupo, é o doutrinador que vai dar o ritmo do trabalho. Inclusive o próprio grupo, ele vai conseguir trabalhar ou não, dependendo muito do dirigente, dependendo muito do doutrinador, de quem dirige, né? E do treinamento que os doutrinadores receberam para fazer a reunião andar, vamos dizer assim. O ritmo do trabalho vai depender muito do dirigente. Ele é como, vamos pensar assim, que a reunião é como uma máquina, cheia de peças, cada participante é uma peça de uma máquina. Quem vai pôr essa máquina para funcionar é o dirigente, pessoal. Quem vai pôr essa máquina para funcionar é o dirigente. Tá? Ele que vai ser a mola central ali para estimular aos médiuns, iniciantes ou não, mas estimular aos médiuns para que eles exerçam sua função mediúnica ali na reunião. Muitos médiuns não dão passividade assim tão espontaneamente, precisam de instruções, de orientações, precisam de algum estímulo, principalmente no começo do trabalho mediúnico, da atividade mediúnica, né? Então quem vai fazer isso vai ser o doutrinador, vai ser o dirigente. E aí a experiência que o dirigente tem é muito importante, porque é a experiência dele, né, o conhecimento que tem, a habilidade de lidar com as várias peças ali do conjunto, que vai fazer essa máquina andar. Inclusive, no ritmo da conversação com os espíritos, através dos médiuns. O ritmo do diálogo vai depender muito do conduzimento do doutrinador. O aproveitamento do tempo na reunião, né? O aproveitamento para que o grupo consiga produzir num tempo X, de 1 hora, 1 hora e meia, né? Vai depender muito do doutrinador. É ele que vai ditar o ritmo, né? Então vai depender da habilidade que ele tenha para pôr essa máquina para funcionar. Agora, é que aqui nós estamos falando, entendam bem, tá, pessoal? Nós estamos falando, o tema hoje é médiuns esclarecedores, tá? Já estamos falando sobre médiuns psicofônicos, sustentação, vamos falar muito mais nos outros capítulos. É que hoje o tema específico inicial aqui é médiuns esclarecedores. Por isso que nós vamos bater bastante nessa tecla aqui. Não é que ele é o melhor de todos, não. Mas é que o nosso capítulo hoje é esse, tá? Ok. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Milena colocou: boa noite, existe mediunidade ligada ao olfato? Existe sim, Milena. Todos os sentidos que nós temos, nós podemos senti-los apenas materialmente ou nós podemos senti-lo também espiritualmente. Todos os sentidos. Tá? Nós podemos sentir o olfato pelo nariz, apenas as coisas materiais. Nós podemos sentir, através do olfato, a percepção espiritual dos aromas, dos cheiros espirituais. Quando é que a gente separa uma coisa da outra? Como é que a gente distingue uma coisa da outra? Quando você está sentindo um cheiro, um perfume ou um odor que só você está sentindo, né? Há grande chance desse odor ser de origem espiritual. Esse perfume, esse odor. Tá? Agora, quando você está
sentindo, e várias pessoas real mesmo, tá? A visão. Você está vendo uma coisa que todo mundo está vendo, visão material. Você está vendo algo que ninguém mais está vendo. Você já está vendo espiritualmente. Já é a mediunidade funcionando. Você está sentindo um arrepio, uma coisa, né? Você está sentindo um arrepio, alguém passando, né? No seu braço, a mão no seu braço, tal, né? Ou na sua perna, ou na cabeça, tal. E só você está sentindo aquilo, né? Aquela coisa diferente. Você pergunta para os outros, ninguém está sentindo mais nada. É muito provável que seja uma percepção espiritual sua. Tátil, né? Uma coisa meio que tátil, assim, do seu tato, né? Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. A Cristiane. Alexandre, será que quando chegar lá no mundo espiritual a pessoa reconhece o outro? Sim, reconhece sim. Você vai ter a aparência que você tinha aqui. Você vai encontrar pessoas que também preservam a aparência que tinham aqui. É muito comum as pessoas chegarem lá, quem vai chegar numa boa condição, estiver bem lá no plano espiritual, geralmente está mais novo, né? Um ar mais jovial, tal. Então isso é muito comum, né? Mas a gente vai se reconhecer sim. A Luciana Galoni, como nós podemos diferenciar uma depressão de uma obsessão? Não é tão fácil, Luciana, mas também não é tão difícil. Precisa de profissionais que têm experiência, tanto numa área quanto na outra, né? Você vai para um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um médico que só enxerga a questão material, ele não vai conseguir distinguir, porque ele só vai focar na depressão, né? Mas se você vai num profissional que vivencia as duas áreas, aí ele já tem condição de distinguir. Conforme você vai contando a sua vida, você vai falando dos seus conflitos, dá para perceber aquilo que é de origem biográfica, vamos dizer assim, ou seja, aquilo que tem uma causalidade, que pode ter uma causalidade biográfica, ou seja, tem a ver com a sua biografia, tem a ver com a sua história de vida, a sua educação, afetos, relacionamentos, né? Traumas, tá? Então, isso muitas vezes pode compor situações que levam a uma depressão, perdas que você teve e tudo mais, né? Mas se junto com isso você tem episódios que indicam a presença da mediunidade, indicam a presença de espíritos interferindo na sua vida, você percebe, você sonha pesadelos, você sente presenças. Então, o que pode acontecer, que é o mais comum, é uma relação entre as duas coisas. Tá? Muito frequentemente, aliás, dos problemas psíquicos sempre acontece isso. Né? Você tem geralmente uma relação entre questões propriamente psíquicas, psicológicas, né? Com questões espirituais, com a sua mediunidade, com questão da obsessão. Tá? Então a gente geralmente não encontra assim, só problemas de depressão. Você encontra problema de depressão associado à influência espiritual, é o mais comum, tá? Ok? Mas é sempre bom ir numa casa espírita, né? Faça o tratamento médico, tome um remédio e tal, mas também faça o tratamento espiritual, né, Luciana? Eu sei que você frequenta e tal, né? Ok? A Geslane colocou, eu estou indo para o terceiro ano do curso, eu me descobri médium, mas tenho uma dúvida, por que não consigo me lembrar dos atendimentos? Dos atendimentos que são feitos através da sua mediunidade, Geslane, é isso? Se for isso, você não se lembra por uma questão de amnésia comum nos casos de mediunidade sonambúlica ou mediunidade inconsciente, tá? Então, pelo jeito que você está falando, você é médium inconsciente ou sonambúlica, que é a mesma coisa, tá?
Porque nesse caso, quando a pessoa é médium sonambúlica ou inconsciente, não se lembra dos atendimentos. Ou lembra muito pouca coisa, muito vagamente, tá? Não lembra do que o espírito falou, não lembra do que o doutrinador falou, tá? Então, é desse jeito que acontece. É a menor parte, viu, pessoal? A grande maioria é médium consciente. Eu arriscaria aí, mais de 80% talvez, é médium consciente. A minoria que é médium inconsciente, tá? Mas você sempre está consciente, viu? Você sempre está participando da comunicação também. Você está prestando atenção, só que desligada do corpo. Você deixa que o espírito utilize o seu corpo, você está próxima e está consciente. Só que quando você volta para o corpo, é como um sonho que você não se lembra. Você viveu no plano espiritual, mas você não se lembra quando volta para o corpo. Você ou lembra fragmentos muito pequenos do que aconteceu. É a mesma coisa. Existe uma certa amnésia aí, tá? Ok. Deixa eu ver. A Vilani colocou, às vezes sinto muito cheiro de rosas ou perfume. No exato momento vem a lembrança de minha filha, amada, desencarnada, né, Vilani? A Vilani participa com a gente, nossa reunião mediúnica. Assim a Miriam Ribeiro também, a Tânia Silva e vários outros aí que participam com a gente aqui. Tá? Então, Vilani, muitas vezes o Espírito se faz notar, justamente ele provoca isso para se fazer percebido. Né? Quando é o Espírito que está bem, tem boas condições, e às vezes ele sabe que você gostava de um determinado perfume de rosas, por exemplo. Aí ele se faz presente, provocando um fenômeno assim que você perceba, né? Desse perfume, né? Então vamos lá, vamos ver os itens que o André Luiz separou aqui, que são fundamentais para o trabalho dos doutrinadores, tá? Vamos lá. Primeiro, guardarem atenção no campo intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Quem comanda, pessoal, quem comandam são os espíritos amigos. É o dirigente do grupo espiritual, são os espíritos amigos que estão em torno de nós. Eles é que comandam a reunião. Nós que somos dirigentes, doutrinadores, nós vamos tanto mais conseguirmos perceber o comando dos bons espíritos, quanto melhor nós estivermos espiritualmente. Quanto melhor intuídos nós estivermos. Alexandre, como é que eu faço para ficar bem intuído então? Muito estudo, muita leitura, muita elevação de pensamento, muita oração, muita meditação, um pensamento positivo, fé, confiança incondicional nos espíritos amigos. É muito importante a confiança incondicional. Tá? É muito importante a leitura, o exercício diário de leitura, de busca do bem constantemente. Isso tudo vai fazendo com que você esteja na presença constante dos amigos espirituais. Que eles estejam constantemente com você. Onde você estiver, eles estarão te ajudando, te intuindo. Mas é preciso que você faça da sua vida uma busca constante de espiritualização. Quem lida com reunião mediúnica, quem lida com a doutrinação, precisa fazer da sua vida uma busca constante de espiritualização. Se a gente está no trabalho, é trabalhar de forma a nos espiritualizarmos cada vez mais. Se a gente está na família, é vivermos de forma a construirmos uma vida familiar cada vez mais espiritualizada. Se a gente está na vida social, no lazer, sempre levar em consideração a necessidade de espiritualização. Entendeu?
Isso é fundamental para quem quer ajudar aos sofredores espirituais. Nós não podemos pensar que é só ir na reunião mediúnica. Nós temos que transformar a nossa vida numa imensa reunião mediúnica, em que a gente esteja preparado o tempo todo para auxiliar, né? O tempo todo voltado para o estudo, o tempo todo voltado para... Não quer dizer que você não vai ter... Alô, som. Não quer dizer que você não vai ter episódios de descontração, de lazer, né? De esporte, não. Mas é lembrar que você é um representante dos espíritos amigos e que você vai estar tão mais assessorado por eles quanto mais você vivenciar uma atitude cristã, uma atitude espírita cristã, né? Sempre levando sempre levando em conta que nós estamos mergulhados no oceano de espiritualidade e que os espíritos não estão só lá no centro, eles estão em toda parte, né? Então, quando você começa a aprofundar pensamentos nesse sentido, reflexões nesse sentido, estudo nesse sentido, a sua intuição vai ficando cada vez mais clara. A sua capacidade de servir aos bons espíritos vai ficando cada vez mais eficaz, né? Isso ao longo do tempo, tá? Ao longo dos anos, entendeu? Por quê? Porque quanto mais você serve aos bons espíritos para ajudar os necessitados, mais os bons espíritos utilizam você para ajudar os necessitados, ok? Certo? Vamos ver um pouquinho mais aqui, né? Para a gente andar aqui. Certo, pessoal? Então, ó, guardarem atenção no campo intuitivo. Você precisa, na hora da reunião, principalmente, lembrar que o que você vai falar para os necessitados, você precisa ser bem conduzido. Então, você tem que estar no pensamento elevado, né? No sentimento elevado, tá? Quando a gente vai conversar com os necessitados, mais me atrapalhou, mais me atrapalha ainda, e atrapalha os médiuns esclarecedores, de modo geral, os doutrinadores, é ficarmos afoitos diante dos espíritos necessitados. É uma das coisas que a gente tem que aprender a controlar, a gente não ficar afoito. Isso é ansiedade, a gente quer ajudar de uma hora para outra, a gente quer socorrer numa tacada só, numa conversa só, e de preferência rápido. A gente tem que ter calma, ouvir qual é o problema do espírito, né? Qual é a queixa dele, se é um espírito revoltado, né? Rebelde, vingativo, qual é a queixa dele, né? Ouvi-lo, dá tempo para ouvi-lo. Se é um sofredor que está dolorido, também ouvi-lo. Ele precisa desabafar também, ele precisa contar onde que está doendo, o que aconteceu com ele, se ele quiser falar, né? Nós não precisamos investigar, sair perguntando para ele, né? Nós temos que perguntar pouco, apenas aquilo que é o necessário para entendermos como ajudá-lo, né? Uma das coisas que eu mais utilizo é como é que você está se sentindo, o que aconteceu com você, né? Em que a gente pode te ajudar, como é que você se sente, né? São perguntas que facilitam para que ele dê mais elementos, para que a gente saiba como ajudá-lo, né? A gente não pode partir do princípio, eu acho que ele está precisando disso. Eu preciso que ele me dê alguns elementos para entender como ajudá-lo, né? Certo? Então vamos para o próximo tópico aqui. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Tocar no corpo do médium em transe. Você vê que ele colocou em segundo lugar aqui, né? Das primeiras coisas que ele colocou. Tocar no corpo do médium em transe, porque o médium está lá incorporado, ou está entrando no processo de incorporação, já está num transe ali. Mas tocar somente quando necessário.
Será que o André Luiz colocou isso aqui, né? Que provavelmente tem uma importância grande, né? Tem uma importância grande. Por quê, pessoal? O médium, ele está incorporado, ou está incorporando, ele está concentrado, ele está sensibilizado, ele está hipersensível naquele momento, né? Então, se você vai e toca por motivo nenhum, muitas vezes ele até assusta, né? Um pequeno toque ali pode ser um motivo até de susto, porque ele está voltado tentando perceber o espírito que está próximo dele e tal. De repente você toca sem motivo algum, pode até assustar o médium, porque ele está hipersensível, como se fosse uma pilha, uma bateria ali que está carregada, que está, né, sensibilizada. Nós precisamos tomar cuidado. Também vamos falar de alguma coisa um pouco mais material, um pouco mais terra a terra, né? Evita também ficar, né? Essa coisa de doutrinador ficar tocando muito em médium mulher, né? Ou inverso, a mulher tocar no médium homem. Essas coisas existem, pessoal, tá? Eu sei que é uma coisa, que nem eu falei, uma coisa mais terra a terra aqui, mas essas coisas existem, tá? E a gente tem que ir coibindo, né? Um toque aqui, um toque ali, segura na mão, e vai, não sei o quê. Coisa dispensável, que não precisa, mas que pode ir se tornando um hábito ali, um vício até do grupo, entendeu? Que o espírito só é ajudado quando o doutrinador pega na mão do médium e... Não, tem momentos específicos, muito específicos, né? Que isso pode até uma expressão afetiva ali, eu sempre tomei muito cuidado com isso, mas é um momento muito específico ali, pode até haver um contato, né? Uma mãe que está incorporada, por exemplo, eu muitas vezes quando eu estou fazendo a doutrinação, é muito comum hoje em dia, né, depois de muitos anos, tá, eu fui percebendo a presença do familiar, da mãe que quer ajudar o filho, né, a mãe que quer ajudar o filho que está vingativo, né, está incorporado no médium e tal. Então, às vezes eu estou conversando com ele e eu percebo a aproximação da mãe, né? Então a mãe tem aquela coisa afetiva e tal, né? Mas a gente procura expressar isso de uma forma muito cuidadosa, né? De uma forma muito cuidadosa. Principalmente quando se trata de um médium que você vai entrar em contato ali, um médium que é um médium a outra mulher, né? Uma mulher uma médium que está percebendo o filho dessa senhora que eu percebo, vamos supor, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Senão começa a misturar as coisas e a gente precisa ter bastante tato nesse sentido, né? Começa a haver aí uma questão afetiva entre doutrinador e médium e tal. Se não tomar cuidado, essas coisas acontecem, eu já vi acontecer, tá? Então, tocar no médium, vamos voltar aqui, ó, tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Às vezes, uma outra situação que pode acontecer é do médium, às vezes meio desequilibrado, né? O médium que não se controla ainda, não aprendeu, ninguém disse para ele, ou ele não conseguiu se controlar direito na hora da comunicação muito ostensiva, né? Muito explosiva, às vezes dele colocar em risco, inclusive, a integridade física dele. Então eu já tive que segurar, né, por trás, no caso era um homem, né, então não havia problema nenhum de eu segurá-lo e tal. Eu já tive que segurar um rapaz que ele incorporava, né, e queria bater, o espírito queria bater a cabeça do médium na mesa, ou queria jogá-lo para o lado, então eu segurava e ao tempo em que eu segurava o médium, ia fazendo a doutrinação, né, ia conversando com o espírito, procurando acalmá-lo e tal. Né? Então é um caso que você acaba tendo que segurar o médium, tocar o médium, né? Mas são momentos muito específicos, né? São momentos muito de necessidade mesmo,
né? Se não tiver necessidade, não toque. Só porque você aplicou um passe no, nas pessoas que estão ali, você é médium passista, você é da sustentação, e aí eu peço para todos aplicarem passe nos médiuns que estão em torno da mesa lá, e os de sustentação vão aplicar o passe, vamos supor. Só porque você acabou de aplicar o passe naquele médium, você não deve tocar no médium para avisar que acabou o passe. É totalmente dispensável, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar um cuidado na hora da reunião mediúnica, né? Para não ficar tocando no médium sem necessidade, tá? Ok, pessoal? Vamos lá? Mais um tópico aqui. Tá ficando claro? A Vilani deve ser evitado, exatamente. Deve ser evitado. Só em caso de estrita necessidade, né? Tá? Aí o terceiro tópico, né? Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos, que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Olha que importante isso aqui, como que o André Luiz, já naquela época, ele não propunha um trabalho espiritual, um trabalho mediúnico, afastado das necessidades médicas, clínicas, psiquiátricas mesmo, dos médiuns, né? Participantes das reuniões mediúnicas. Ele via como uma necessidade, estimulava, em casos de necessidade, que houvesse o tratamento aconselhável. Isso é muito importante, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Estudar é um dos deveres, né? Um dos itens importantes para o dirigente e os médiuns esclarecedores, estudarem os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos. E aqui não é nem dos frequentadores que estão chegando na casa espírita, que a gente deve também estudar os casos deles e auxiliá-los, né? Mas aqui é da própria equipe mediúnica. É da própria equipe mediúnica. Alexandre, mas o pessoal da equipe mediúnica pode entrar em obsessão, mesmo participando da reunião mediúnica? Pode. O tempo todo a gente está sujeito a entrarmos em obsessão se nós começarmos a descuidar de certas disciplinas, se nós formos invigilantes, negligentes, indisciplinados, aumenta a chance de entrarmos em obsessão. Né? Allan Kardec falou, né, no Livro dos Médiuns, a obsessão é um dos escolhos da mediunidade. Não só dos médiuns e da mediunidade, de todas as pessoas, porque todos somos médiuns, né? Mas não só os participantes da reunião mediúnica, mas de todas as pessoas. Quando? Quando nós nos descuidamos. Nós estamos ali sob pressão espiritual, estamos sendo assediados, e a gente está ajudando as pessoas, a gente é assediado porque está ajudando, né? Só que a gente tem que se armar também da fé, da oração, do evangelho, do bem, da caridade. A gente tem que se armar da perseverança, da paciência. Eu, assim, na vivência que a gente tem tido mediúnica ao longo dessas décadas, eu vejo assim, muito mais as reuniões mediúnicas ajudando a tratar os pacientes psiquiátricos, ajudando a transformar em trabalhadores equilibrados, na medida do possível, aqueles que estavam apenas sendo tratados na órbita da psiquiatria. Inclusive, a visão que eu tenho é que aqueles que participam de reuniões mediúnicas tendem a adoecer menos do campo psíquico, né? Psicológico, psiquiátrico e tal, tendem a adoecer menos do que os participantes que não, ou desculpa, as pessoas que não participam. A visão que eu tenho é essa.
né? Inclusive, por isso que eu recomendo para vocês, na medida do possível, quem está chegando na casa espírita, quem está estudando o espiritismo, quem está querendo se aprofundar, que vá se encaminhando com o tempo para a prática mediúnica. Tenha mediunidade ostensiva ou não. A reunião mediúnica não é feita só de médiuns ostensivos. Senão não tinha pessoal da sustentação e não tinha doutrinadores também. Ok? Então, a reunião mediúnica é uma oportunidade abençoada de preventiva de muitos males e também curativa de outros muitos males. Tá? Então, isso é o que eu vejo. Agora, mesmo entre os participantes, mesmo entre os integrantes ali, pode haver pessoas que precisem, você precisa, meu amigo, você precisa procurar um psiquiatra, procura tratar a sua depressão, né? Tratar o seu problema íntimo e afetivo que você está vivendo e tal, porque está interferindo na mediunidade, né? Você está se desequilibrando muito, tal. Então tem alguns indícios que vão demonstrando que a pessoa está precisando de uma terapia, a pessoa pode estar precisando inclusive de um medicamento. Isso sem prejuízo da sua prática mediúnica. Inclusive não é bom que se afaste a pessoa que começa a ter uma necessidade assim psiquiátrica, não é bom que se afaste a pessoa da reunião mediúnica. Tem muita gente que acaba errando nesse sentido. Não, porque está tomando remédio psiquiátrico não deve participar da reunião mediúnica. Eu não vejo assim, não. Pelo contrário. E a reunião mediúnica vai ajudá-la, vai dar suporte para ela, inclusive para que o remédio funcione melhor, né? E você acaba juntando a parte clínica com a parte mediúnica e isso, né? É lógico que cada caso é um caso e tem que ser estudado separadamente, né? É justamente o que o André Luiz está falando, estudar os casos, né? Ok? Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos, que devam, é uma obsessão, mas devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica, por quê? Porque os obsediados também precisam de médico, entendeu? Você não pode querer resolver tudo no passe, na prece e na desobsessão, na reunião mediúnica. Precisa também da medicação, precisa também do acompanhamento do médico, tá? Ok, pessoal? Então, a gente não deve ver a coisa assim separada, né? Tem certos casos que o mesmo participante da reunião mediúnica pode precisar de apoio psiquiátrico, psicológico, medicamentoso, tá? Aí o quarto item, né? Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática, que anestesia a mente sem renová-la. Tá? Então vamos, primeira parte aqui, né? Cultivar o tato psicológico. Por isso que é até bom que o doutrinador, os doutrinadores, os médiuns esclarecedores, tal, tenham também uma visão mais psicológica dos relacionamentos, dos problemas das pessoas, para ele ter um tato psicológico. Não é apenas o tato social aqui, a gente pode ter o tato social, né? Uma certa etiqueta no contato social, né? Um certo cuidado, né? Um tino social diferente. Mas aqui, mais do que isso, a gente precisa de um tato psicológico, né? Que nós podemos desenvolver também estudando mais a fundo o conhecimento psicológico. Pega as obras de Joana de Anjos, vai entendendo mais a natureza humana, os problemas humanos, né? Então você vai entendendo mais quando a pessoa não está bem, o que falar, como falar, tal, né? Tanto para os médiuns quanto para os espíritos mesmo. A gente usa muito o tato psicológico com os espíritos necessitados, né? Então, vamos lá, cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas. Gente,
tanto para médiuns quanto para espíritos, nós devemos tomar cuidado para não cairmos numa agressividade, em palavras violentas. Eu já vi doutrinadores sendo agressivos com os espíritos infelizes. O que os bons espíritos nos falam? Isso significa abrir a ferida mais ainda. É como se a gente pegasse uma faca e enfiasse na ferida do espírito, que por si só já é infeliz. Ele está revoltado, ele está rebelde, ele está vingativo, porque ele está infeliz. Quer dizer, a gente ser agressivo é entrar na mesma frequência do espírito. É um dos desafios que a gente tem na doutrinação, é não entrarmos na frequência da ironia, do sarcasmo, da zombaria, da violência, né, da agressividade, né? É nós recebermos isso tudo que o Espírito nos envolve, né? Projeta sobre nós através de palavras, de energias, mas é sabermos metabolizar isso aí e sair de nós a paciência, a ternura, a brandura, né? Às vezes a firmeza, como a gente viu aqui, né? Mas sempre com muita humildade, respeito e carinho. A primeira, eu falei, não foi à toa, humildade. Humildade. Principalmente com os espíritos obsessores, né? Principalmente, mas com todos eles, né? Mas é muito mais delicado com os espíritos obsessores. Todas as vezes que eu esqueci a humildade, depois eu saí chateado, saí frustrado de uma conversa com os espíritos, porque faltou aquele sentimento que daria base para toda a conversação. Humildade, carinho, respeito, né? É fundamental para que a gente converse com todos os espíritos e com os médiuns também, né? Mas aqui ele faz um adendo, ele faz uma reflexão aqui, ó, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática. Então, o doutrinador também não deve cultivar a doçura sistemática. Seja ele homem, seja ele mulher, o doutrinador, né? Pode ser doutrinadora também. Não precisa ser doce o tempo todo. Por quê? Porque anestesia, vocês viram o que o André Luiz colocou? Anestesia a mente sem renová-la. E olha, pessoal, isso aí é com filho, é com marido ou esposa, é com um profissional no trabalho, é com todo mundo, né? E principalmente aqui no caso na reunião mediúnica. Nós não podemos nem ser rudes, violentos, agressivos e nem doces sistematicamente, né? Por isso que é o equilíbrio das qualidades masculinas e femininas, da energia e da brandura. Nós temos que achar esse ponto de equilíbrio, né? Tem momentos mais raros, vamos dizer assim, que a gente precisa falar de uma forma um pouco mais firme, seja com espíritos necessitados, sofredores, seja com espíritos obsessores, em momentos muito específicos, em dosagens muito menores, em pontos chave, assim, em pontos chaves, naquele momento específico, cirurgicamente falando, eu diria assim, cirurgicamente falando, é aquele momento cirúrgico, né? Que você deve usar energia, tanto com espíritos sofredores quanto obsessores, né? Mas eu já estou usando esses termos justamente para tomar cuidado. Usar essa energia com muito cuidado em momentos muito cirúrgicos, que a própria experiência vai demonstrar para vocês, tá? A Cândida colocou: o que é a doçura sistemática? Doçura sistemática é aquilo que a pessoa é o tempo todo doce, né? Com palavras assim, muito. A pessoa é muito carinhosa no dia a dia, carinhoso, carinhosa, né? Pode ser um homem, uma mulher,
muito carinhoso, muito terno, uma fala muito branda, muito suave, tal, mas só fica assim também o tempo todo. Entendeu? A pessoa usa essa doçura sistematicamente. Aí o André Luiz fala, ó, isso aqui anestesia a mente, sem renovar a mente. Por quê? Porque todos nós precisamos de doçura, sim, mas precisamos às vezes de energia também. Os professores nossos, ao longo da nossa vida, eles tiveram que ser enérgicos muitas vezes. O próprio Jesus teve que ser enérgico. Jesus, em certos momentos da passagem dele aqui, foi muito enérgico. Não foi violento, agressivo, não é isso. Mas ele era enérgico, falava com autoridade. E tinha momentos de profunda doçura, profunda ternura. Né? Nós temos que lembrar que a própria natureza, ela demonstra a importância da alternância. Né? A própria natureza demonstra. Nos dias ensolarados, tranquilos, serenos, e nos dias chuvosos, chuvas torrenciais, relâmpagos. É a própria, é o próprio equilíbrio divino nas suas leis perfeitas, né? Demonstrando a importância da suavidade e a importância da energia. É a própria natureza espelhando essa necessidade. O equilíbrio perfeito aí. Né? E a tempestade renova. Né? Os ventos, eles espalham as sementes, eles renovam a vida. Por isso que ele falou aqui, ó, aquela fala sistemática, aquela doçura sistemática, ela anestesia. Ela anestesia. A pessoa tem potenciais muito maiores e você fica, ai meu filhinho, não sei o que e tal. E às vezes você usa um pouco de energia, dá um chacoalhão no cidadão. Escuta, acorda, né? Paulo de Tarso, ele tem uma frase que espelha bem isso. Ele falava assim: é preferível que fiqueis rubros, vermelhos, né, por um dia, do que pálidos a vida toda. Porque o Paulo, ele muitas vezes ele era enérgico, ele era contundente, ele era enérgico, né? E falava com as pessoas o que ele pensava, né, de uma maneira bastante sincera em alguns momentos, né? E diz o Emmanuel, né, beirando a rudeza, né? Beirando, não chegando a ser rude, né? Mas passando perto. Mas ele fala, ó, eu prefiro que você fique vermelho de raiva por eu ter falado a verdade para você, por eu ter falado o que você estava precisando ouvir, do que você ficar acomodado, pálido a vida toda. Né? Então é assim. Agora, quando a gente quer só fazer média o tempo todo, a gente quer ser bonzinho, quer ser visto bonzinho, tal, o tempo todo, aí a gente fica lá, só naquela, né? Porque você não quer magoar ninguém, aí... Só que também anestesia todo mundo ao redor, entendeu? As pessoas têm potenciais para serem muito melhores, e aí você fica mantendo aquela atitude, muitas vezes até negativa das pessoas, indisciplinada das pessoas. O modo como a pessoa está lidando com a mediunidade, está indo para o lado errado, o médium está se equivocando, mas a pessoa não tem coragem de falar, não tem, entendeu? Porque ela não quer ser rude, não quer, não é? Então, vocês entenderam, pessoal? Isso que é a doçura sistemática que a gente tem que fugir, né? Conforme o André Luiz está falando. Fugir da doçura sistemática, né? Porque anestesia a mente sem renová-la. Agora vamos em frente. Na convicção de que é preciso aliar, juntar, né? Raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Quer dizer, você está tratando os necessitados, você está atendendo os sofredores, os obsessores, né? Você tem que juntar sentimento e pensamento. Você tem que juntar esses dois lados, né? Para que a sua fala seja um apelo vivo às possibilidades de renovação daquele espírito. Né? Às vezes o mesmo sofredor, às vezes o sofredor, eu quero ajuda, né? Eu estou necessitado, mas eu
eu não sei se eu quero ajuda, acho que eu não quero ajuda, mas eu estou precisando, mas não sei não. E fica naquele chove não molha, né? E fica gastando o tempo do grupo, não anda nem desanda, e você está precisando, tô dolorido, mas você oferece ajuda, não, porque eu não quero ajuda, né? Aí fala, meu irmão, você quer ajuda ou não quer ajuda? Você está aí precisando de ajuda, você está aí todo arrebentado, você está sofrendo aí, e por que você está recusando ajuda? Vocês entendem? Às vezes numa frase que você fala com amor, com carinho, mas você coloca o espírito assim, opa, como é que é? E aí, vamos sair dessa ou não vamos? A gente vai ficar, né? Nesse chove no molho até quando? Isso eu estou falando em casos que já vão se arrastando, né? Não casos normais, que normalmente não é assim, né? Mas em casos que começa a caracterizar esse tipo de atitude dúbia, sabe? O cara não sabe se casa, se compra uma bicicleta e tal. A gente entende certos conflitos das pessoas e tal, mas é um apelo para o espírito, para uma definição do espírito, e é um apelo para o médium também. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso, explicando melhor, mas é um apelo para os dois. O médium para que ele perceba que muitas vezes ele está dando muita margem também para o espírito ficar nesse chove não molha, e o espírito também mantendo essa atitude de indefinição, que acaba tomando muito tempo e de uma forma improdutiva, né? Ok, pessoal? Então, isso ajuda, em certos momentos, uma palavra um pouco mais firme, né? Ajuda tanto a médium psicofônico quanto ao espírito que está incorporado é, perceberem a necessidade de uma definição, né? De aceitarem a ajuda que a gente está oferecendo. Tá? Isso tudo faz com que o André Luiz diz aqui, ó, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento, o máximo de aproveitamento, aproveitamento do tempo, aproveitamento da oportunidade do espírito, entendeu? Então, para que a gente aproveite, seja produtivo ao máximo, né? Ok? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente não estender muito. Continuaremos os próximos tópicos sobre a atitude dos doutrinadores aí no próximo estudo da quinta, tá bom? Porque a gente precisa ir digerindo, trazendo exemplos para vocês, porque senão também não faz sentido a gente ficar só lendo aqui o texto do André Luiz, vocês leem no livro em casa aí, vocês leem o PDF aí, não faz sentido a gente fazer um estudo, né? A gente vai digerindo e trazendo casos que a gente possa entender melhor, né? Ok? A Luciana Galoma, Alexandre, você consegue perceber por intuição quando uma pessoa está obsediada? Sim, a gente percebe. Muitas vezes a gente percebe, sim. Percebe pela fala da pessoa, pelos sintomas da pessoa, né? Intuitivamente a gente tem uma impressão geral também do contato que a gente tem com a pessoa, tá? A gente percebe, sim, tá? Por várias vias aí a gente percebe, sim, tá? Ok. Pessoal, então vamos dar uma paradinha, né? Vamos finalizar por aqui, vamos fazer uma prece, né? Aí a gente encerra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bênção de mais uma noite, de estudos, de reflexões, para que todos que trabalhemos ou não com a mediunidade, lembremos que todos somos médiuns e que em todos os lugares, em qualquer momento, podemos ser médiuns descuidados, negligentes, desequilibrados, ou podemos ser médiuns do bem, médiuns do equilíbrio, médiuns da atenção, médiuns da disciplina, médiuns do estudo. Então precisamos, Senhor, do teu exemplo, porque fostes para todos nós um médium divino, com possibilidades acima das nossas condições atuais, mas servindo como um modelo, um referencial para o nosso aperfeiçoamento.
um equilíbrio das tuas energias, nas tuas atitudes, nas tuas posturas, que possamos aprender contigo, Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela participação. Desculpa aí não ter respondido tudo que vocês colocaram, mas a gente vai tentando responder aí ao longo do tempo, tá bom? Um abração e um feliz 2019 novamente para todos. Fiquem com Deus. Até mais.